Olá, boa tarde a todos. Vamos agora continuar a parte 2 sobre reprodução humana com a incrível médica ginecologista doutora Fernanda. A gente fe... eu tive que fazer assim parte 2 porque o Instagram deu uma cortada na live, na primeira live do dia. Aí só para garantir, salvar a primeira e agora a gente vai continuar a segunda. Estamos conectando aqui, daqui a alguns segundos a doutora já está aqui com a gente. Oi, doutora Fernanda. Lá de novo, agora Oi. finalmente volta, depois de uns É, problemas. problemas técnicos aqui no Instagram. Eu vou pedir para você continuar. Enquanto você continua, eu vou fixando aqui o tema. Beleza. Tá, então assim, falando um pouquinho, a gente estava falando sobre, a gente falou um pouco quando procurar um especialista, né? Falamos um pouquinho aí que não são só causas femininas, mas que masculinas importam tanto quanto em quantidade, né? Eu estou dizendo, a princípio, em causas femininas, né? Quase meio a meio aí a gente estava falando. E falar um pouquinho sobre as técnicas de reprodução assistida, como que elas funcionam. Como eu falei na live aqui anterior, a gente tem as de baixa complexidade e as de alta complexidade. De baixa complexidade, a gente tem as duas principais que a gente fala, que é o coito programado, né, o namoro programado, ou a inseminação intraútero. Elas não são para todo mundo, tá? Elas têm suas indicações, mas principalmente o coito, a gente fala para mulheres que têm problemas ovulatórios. Você tem que ter pelo menos uma das duas trompas funcionantes, né? Então a gente tem que, pelo menos o óvulo, ele tem que sair ali do ovário e ir sozinho para a trompa. A gente não vai intervir nesse processo, né? Deixar a natureza fazer aí a parte dela, que ela faz lindamente quando tem pelo menos uma das trompas funcionando. E, em geral, a gente observa, tá, a ovulação natural, tá? E vai seguindo por ultrassom e fala para o casal, olha, se você tá para ovular, hoje é o melhor dia para você ter relação, sua melhor chance de engravidar é nesse dia. E a gente orienta eles namorarem. Ou é ovulação espontânea, né, para as mulheres que aí menstruam todo mês, ciclo reguladinho, ou algumas mulheres precisam de algumas medicações. Aí, às vezes, pode ser o citrato de clomifeno, o letrozol, ou às vezes até medicações que a gente fala que são FSH, né, para estimular de uma maneira diferente. E a gente vai seguindo essa estimulação até chegar no dia certo, tá? Em geral, a nossa meta é a gente ter aí pelo menos 3 folículos com, no máximo, né? Com 3 possíveis óvulos aí para ovular e a gente ter a gestação. A taxa de sucesso, tá? Do coito programado, que a gente chama, é em torno aí de 15% por ciclo, tá? E, em geral, dependendo do problema de fertilidade, se é fertilidade, se é subfertilidade, porque às vezes nem é um problema de fertilidade, às vezes é casal que um mora num país, outro mora em outro, cidades separadas, a gente, não é que eles são inférteis, é que eles não conseguem se encontrar na data certa, tá? Mas a gente dá essas orientações e cerca de 15% conseguem engravidar por ciclo e a gente tenta aí uns 3 meses de tentativa. Eu preciso ter uma boa qualidade do sêmen, tá? Porque o espermatozoide, ele vai ter que chegar sozinho, tá? No encontro do óvulo. Então, eu não posso ter uma causa masculina de infertilidade, ou pelo menos não posso ter uma causa masculina grave. A inseminação, tá? Que é outra técnica de baixa complexidade, a gente também induz a ovulação, certo? E espera o óvulo chegar aí no tamanho adequado. A gente faz vários ultrassons para a gente ter certeza que o óvulo está crescendo da maneira, o folículo está crescendo da maneira adequada. E quando ele chegar ali no ponto certo, a gente faz a medicação para induzir a ovulação, para terminar a maturação final e ovula, certo? No momento ali da ovulação, a gente pega o sêmen, consegue trabalhar um pouco esse sêmen, melhorar ali o aspecto dele, digamos assim, e esse sêmen é injetado dentro do útero da mulher. Mais uma vez, a fertilização ocorre nas trompas, então o espermatozoide, a gente passa ali a primeira barreira, melhorou ali a qualidade seminal, mas ele tem que chegar e fecundar sozinho o óvulo. Então o óvulo sai do ovário e ele
precisa de pelo menos de uma trompa viável para conseguir depois chegar dentro do útero, certo? Também, qualidade seminal, a gente tem vários aspectos, mas não pode ter uma qualidade seminal muito ruim, tá? Se tiver uma concentração de espermatozoides muito ruins, a gente olha ali no espermograma, tem mais espermatozoide móvel do que móvel, a gente consegue até trabalhar, mas em alguns casos não é possível fazer a inseminação, certo? Taxa de sucesso da inseminação é em torno de 20% por tentativa, tá? Você vê que vai aumentando um pouquinho a complexidade, a gente vai conseguindo aí um aumento na taxa de sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre a fertilização in vitro. Fertilização in vitro, eu preciso hiperestimular esse ovário a produzir vários óvulos, tá? Porque, nesse caso, estatisticamente falando, sim, quantidade é sim maior chance de bebê no colo depois. Então, naturalmente, a gente tem aí um óvulo por mês, algumas mulheres têm uma ovulação aí dupla, mas na fertilização a gente vai otimizar as nossas chances. Então, sim, eu dou uma quantidade de hormônio para a mulher, tá? Que vai sensibilizar aí os ovários. Lembra que eu falei, por mês ele vai soltando ali o que a gente fala que é uma corte, né? É uma quantidade de folículos naquele mês. Em geral, naturalmente evolui para um tamanho certo, né? Mas os outros entram em apoptose e ficam por lá mesmo, são reabsorvidos. Quando a gente joga a medicação ali naquele ovário, a gente pega um limiar ali maior, e aí os receptores que estavam ali quietinhos, eles se ligam nesse hormônio e eu tenho mais folículos com possíveis óvulos dentro crescendo. Então, sim, às vezes eu vou ter aí 10, 15, às vezes até 20 óvulos que eu consigo captar naquele mês. Eu vou dando a medicação, tá? Quando chega em torno, tem mais de uma técnica, mas a técnica que eu vou explicar agora, os óvulos, quando eles chegam ali com 12, 14 milímetros, os folículos, eles começam a produzir um hormônio que chama estradiol. O estrogênio, ele vai sinalizar ali para o nosso cérebro, fala assim, olha, tem um óvulo aí grande, pode começar a produzir hormônio que você vai ter que ovular, certo? A gente não quer que você ovule na fertilização. Eu quero pegar esses óvulos. Então, a gente entra com outro hormônio, tá? Que normalmente é o orgalutran, o cetrotide, tá? Para você não fazer esse pico hormonal e os seus óvulos continuarem crescendo até o momento que a gente vai fazer um procedimento minimamente invasível, que é muito parecido com ultrassom, mas ele tem uma agulha de punção. Quando chegar o momento certo, a gente faz a medicação para você terminar de maturar e a gente aspira esses óvulos. Os óvulos aspirados, normalmente eles são avaliados pelas nossas embriologistas e eles têm que estar numa fase de divisão que a gente chama de meiose 2, tá? Eles têm que estar maduros. Estando maduros, ou eles são congelados para mulher que não quer ter filho agora, que quer fazer alguma coisa, fez o seu planejamento, ou eles são fertilizados, certo? Na FIV clássica, tá? Eles são fertilizados, se você coloca o óvulo, a gente coloca ali o espermatozoide em volta, e os espermatozoides, o melhor espermatozoide, ele vai fertilizar, tá? Qual que é a diferença, doutora, da FIV para a ICSI? A ICSI, tá? Que é uma injeção intracitoplasmática, eu vou pegar esse espermatozoide que não conseguiu entrar sozinho, é aquela foto clássica da FIV que a gente vê segurando um óvulo e colocando um espermatozoide com uma agulha. Aí que se a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo, tá? E aí ocorre a fertilização, formação do embrião e vão indo, tá? A gente vai fazendo as avaliações de tempo em tempo para ver quantos embriões realmente a gente consegue. Tá? Certo. Não só assim que funciona. Aqui, a Isa Maria falou aqui, tenho 47 anos, qual o perigo de uma fertilização dessas? O perigo de uma fertilização, tá, com 47 anos, não é exatamente o ciclo em si, tá? O problema de 47 anos é que a gente os nossos embriões, como eu falei, nossa qualidade de óvulos vai cair, além da quantidade. Tem pacientes com 45 anos que eu vou ter ainda conseguir aspirar óvulos de dentro dos folículos, mas a qualidade do meu óvulo é ruim,
certo? É impossível? Não. Mas a chance de eu formar um embrião com a quantidade errada de cromossomos é alta, sim. Tá? Acima de 45 anos, a gente tem aí taxa de sucesso da FIV em torno de 1 a 2%, porque posso até formar embriões, tá? E uma das maneiras de avaliar é a gente fazer até biópsia desse embrião, e esse embrião não vai ter todos os cromossomos normais, tá? Eu costumo dizer assim, na estante a gente tem 46 cromossomos, né? 46 livros, né? Eu faço analogia. Eu não vou ter todos os livros nessa estante. E aí eu não vou ter um bebê, tá? Ou vou ter um bebê que vai resultar em um feto que vai uma gestação que vai resultar em aborto, tá? E é por isso que acima de 40 anos a gente tem, na realidade não é só acima de 40 anos, né? A gente vai tendo essa taxa crescendo, mas conforme o passar do tempo a gente vai aumentando a taxa de aborto. Não é que a mulher tem problema para engravidar, é que a gestação normalmente é de um embrião que não tem todos os cromossomos balanceados ali da maneira adequada. E a própria natureza trata de encerrar essa gestação. Perfeito. Doutora Fernanda, tem uma dúvida aqui, que eu já vi 3 pontos de vista diferentes. Eu queria saber a sua visão. Se a pílula anticoncepcional, ela atrapalha, ou ela ajuda, ou ela não tem nada a ver com a questão da facilidade de engravidar? A pílula não vai alterar a sua fertilidade, tá? A pílula não altera a quantidade de folículos. Como eu falei, independente de você ovular ou não, a pílula, ela faz com que você não ovule aquele mês, certo? Mas independente de você ovular ou não, tá? A sua reserva de óvulos, ela vai sendo gasta. Ou um ovula, certo? Ou eles vão simplesmente entrar em morte programada, que é a apoptose. Então, assim, o que muita gente acaba falando, sei lá, uma menina que tomou pílula dos 20 aos 30 anos, com 20 anos eu tinha mais óvulos, eu tinha uma maior facilidade de engravidar. É verdade. Mas independente da pílula, ela vai ter maior facilidade para engravidar com 20 do que com 40. Certo? Não foi a pílula, foi o tempo. Você continuou gastando seus óvulos e a qualidade deles foi caindo. A pílula, ela não vai afetar. Perfeito. Eu acabei até esquecendo de te apresentar, porque com esse problema do Instagram, é, eu até peço desculpas, viu? Imagina. Porque, como eu tinha te falado, a primeira live não deu certo, e aí agora eu tô querendo fazer a cada 20 minutos para garantir as nossas lives. Eu vi que Então, eu tinha posso gente. fazer uma apresentação? Pode fazer você, fica melhor até. Bom, eu sou médica ginecologista. Eu me formei em medicina em 2009 pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Fiz minha residência na USP, em ginecologia e obstetrícia, onde também me especializei em reprodução humana, tá? Em 2015 e 2014, 2015. Depois eu fiquei lá como assistente do centro de reprodução. Em 2019, eu ingressei na clínica Huntington de Medicina Reprodutiva, que é a maior clínica da América Latina de reprodução humana, e também me especializei em cirurgia minimamente invasiva. Sim. Perfeito. E eu vi que tinha perguntas lá na live primeira, e aí as pessoas não fizeram aqui. Quem quiser fazer pergunta aqui, né? Aí a gente abre Quem aqui. conseguiu mandar pergunta por aqui, pode me mandar também pelo meu Instagram, pelo Instagram do Rodrigo, ele também pode me encaminhar sem problema nenhum. Sim. E assim que possível, a gente vai respondendo as perguntas, sem problema nenhum. É verdade, perfeito. Doutora Fernanda, eu adorei a aula que você deu aqui na primeira e na segunda live. E desculpa de ter essa interrupção. Vamos até marcar mais vezes, porque foi realmente incrível. Foi um prazer ter participado, tá? Eu acho muito legal a maneira que o processo funciona, não é à toa que eu escolhi fazer essa especialidade. Eu acho que muita gente tem muita dúvida e espero que eu tenha conseguido ajudar aí a esclarecer as dúvidas e tenha conseguido ajudar aí muitos casais a conseguirem aí o bebê ou muitas vezes a se planejar melhor, como eu falei do congelamento, tá? Fico Exatamente. então para quem quiser me procurar. Exatamente, perfeito. Eu vou deixar marcado aqui
nas duas lives do seu Instagram e eu adorei a aula para mim e então para todo mundo também. Tá bom, Rodrigo. Obrigada, viu? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Fernanda. Tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau. Ó, aqui, ó, tem. Alô? Tá Oi. aí? Ainda Ah, ó, dá pra fazer ai- pergunta. ainda dá tempo, Edilma. Vamos fazer aqui a última pergunta para a gente finalizar com chave de ouro. Ó, a Serra Geralda também, se quiser fazer uma pergunta. Estamos aqui para isso. Vamos ver se tem aqui a última pergunta para a gente encerrar. Se não, a gente. Se não tiver, a gente encerra e foi incrível. Ó, aqui tem uma. Como explicar uma infertilidade, sendo que o casal faz todos os exames, nada foi diagnosticado e gravidez não aconteceu. Hoje estou com 50 anos e já entrei na menopausa, sem respostas até hoje. Ivanildes, como eu tinha falado, os exames que existem hoje, a medicina reprodutiva, ginecologia e obstetrícia o que mais se tem de publicação na medicina é ginecologia e obstetrícia. E a área que tem mais publicação dentro da ginecologia e obstetrícia é sobre reprodução humana. Então, foi uma área da medicina que evoluiu demais nos últimos 10 anos. Quando eu comecei a fazer reprodução humana, e hoje as coisas já são completamente diferentes. É claro que o fundamento, a parte da fisiologia, isso não mudou, mas muitas técnicas foram desenvolvidas e hoje em dia a gente olha de uma maneira diferente, tá? Eu não sei como foi feita a sua investigação, hoje a gente tem exames mais completos, a gente investiga coisas que antigamente não existiam. E como eu falei aqui, 30% de causa feminina, 30% masculina, 10% dos dois e 10% que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que na realidade é o que a gente ainda não sabe. É sem causa aparente pra gente, né? Mas é que provavelmente tem uma causa e a gente não conseguiu descobrir, tá? Sinto muito aí que você não conseguiu alcançar o teu sonho, mas a gente está evoluindo para que muitas mulheres consigam alcançar o sonho delas. É, perfeito. E eu posso fazer a última pergunta ou a gente você Claro, prefere? Tem muita gente que. Muitas mulheres não conseguem engravidar e tá com exames tudo certo, e é uma questão psicológica, né? O que. hã? O que você. Hã? médio, mas pode continuar a pergunta. Como que você orienta, por exemplo, uma pessoa que tá com exames tudo ok e não consegue, assim, tem que investigar mais? Ou, o que você acha? Eu acho que tem que fazer a investigação completa sempre, que a gente não acha a causa, eu acho que sim, a gente não Vai pode achar. não pode se acomodar no fato de não ter encontrado. Assim, é uma causa que eu não vou encontrar. Não, a gente tem que continuar procurando sempre. Tá certo. Causa psicológica, médio, tá? Existe assim, o estresse influencia no nosso ciclo. A nossa ovulação ela é comandada da questão central, tá? Hipotálamo, hipófise, parte central cerebral, que a gente fala, mandando hormônios. Então, é claro que se eu passo por um estresse muito grande, quantas pacientes minhas não chegaram para mim e falaram assim, doutora, na pandemia, meu ciclo desregulou completamente. É compreensível, mas isso tem um certo limite. Você não Sim, ovular um mês ou outro porque está estressado, isso acontece. Mas dizer que a causa da infertilidade é psicológica, não é. Tá? Ela pode, digamos, atrasar aí um mês ou outro por causa de estresse. Mas não é só isso, tem alguma coisa a mais. ó, perfeito, doutora Fernanda. Muito esclarecedora, adorei as duas lives. A aula é incrível, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí de esclarecer. Tem só mais uma pergunta aqui, ó, da Ah, Edil. Biscoito programado apenas uma vez, não aconteceu. Tenho 34 anos, infertilidade sem causa aparente. 2 anos tentando, todos os exames normais. Sugiro continuar investigando e talvez pratique uma técnica de maior complexidade, tá? 2 anos tentando. Se você fez um coito só, tá? Talvez você precise fazer mais coitos com maior assessoria, talvez uma inseminação, talvez aí uma fertilização, tá bom? Tá numa idade ainda que tá excelente para a gente tentar. Teoricamente, 34 anos é uma mulher jovem que a gente tem tudo aí para dar certo. Prognóstico bom. ó, perfeito. Excelente. Então, adorei muito, doutora Fernanda. Muito obrigado, viu? Eu que Depois, agradeço, Rodrigo. depois
vamos marcar as próximas, viu? Combinadíssimo. Um grande beijo, foi um prazer. Um prazer todo meu. Tchau, tchau. Tchau.